Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova Agente Socioeducativo de Minas Gerais. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você em Direito Constitucional, nesse caso o Agente Socioeducativo, e eu vou trazer para você as apostas desse professor, o nosso Vale Tudo, o que eu acho, né? O professor não tem bola de cristal, mas aí, estudando a banca, o que a banca pode te cobrar disso? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, e também não deixe aí de comentar, deixar o joinha, ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, beleza? Agente Socioeducativo de Minas Gerais. Vou até beber uma água aqui, porque agora o bicho vai pegar, beleza? 30 minutos que eu tenho para falar com você, o que eu acho que pode cair nessa prova. Separei para você aqui o que está no nosso edital. O que está no edital, a banca tem chance de cobrar, mas a gente sabe que se a prova fosse agora a banca gosta de cobrar mais uns assuntos específicos daquele momento. Só que a prova é feita um tempo antes. Então, se a prova está sendo feita agora, pode cobrar alguma coisa de atualidades. Exemplo, ação de grupos armados contra instituições, essa invasão de Brasília que aconteceu há pouco tempo, pode ser te cobrada até numa prova aí de redação, se for o caso, beleza? Então, cuidado, que às vezes você está naquele assunto específico e a prova já foi produzida há mais tempo. Então, hoje, o que eu acho que a banca pode te cobrar bastante, mas eu vou te mostrar na Constituição aqui, é justamente esse caso da ação de grupos armados. Ação de grupos armados, assim como o racismo, é inafiançável e imprescritível. Não prescreve. Participou daqueles atos lá, foi considerada ação de grupos armados? Então, mesmo que a pessoa fuja e volta aqui de 50 anos, o crime não prescreve e não cabe fiança. Grande chance de cair dessa sua prova, porque é um assunto do momento agora. Mesmo que no dia da prova esse assunto já esteja mais frio, a prova está sendo elaborada num tempo antes. Então, se aquele assunto está mais fresco, tem mais chance de cair na sua prova. E eu vou colocar para você aqui o que está no seu edital. Separei aqui para a gente. Não coloquei os artigos, a gente vai falar dos artigos aqui, ó. Artigo 5º. Outra coisa, se você não me segue no Instagram, qualquer dúvida, @magnacis44, tenho postado várias questões sobre agente socioeducativo, beleza? Se você ainda tiver tempo e quiser adquirir o meu resumo, lá no meu canal também tem um resumo, acho que é R$14 alguma coisa. Dá tempo de você adquirir. Eu tenho certeza que se tiver faltando aí pouco tempo para a prova, você consegue ler o resumo todinho e não errar mais questões de artigo 5º em diante da Constituição, beleza? Que está lá no seu edital. Coloquei aqui, ó. Estou com o seu edital aberto aqui justamente para não errar. Artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, deveres e direitos individuais e coletivos, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos sociais. Então, aqui no artigo 5º, essa primeira parte é tudo artigo 5º. Nessa altura do campeonato, já tem que entender isso aqui. Direitos sociais, que é o artigo 6º. Só o artigo 6º não, né? Direitos sociais, artigo 6º ao 11. Muita gente confunde direitos sociais como se fosse o artigo 6º. Também tem o artigo 12, que é da nacionalidade, uma questão que eu gosto muito, que se você também gosta, você não erra mais questões de nacionalidade. A partir do momento que você começa a gostar do assunto, você não erra mais. Direitos políticos, artigo 14, e 14 a 16, né? A maioria das questões é tirada do 14, não é de 14 a 16. Vai falar alguma coisa deles também, que a gente está aí com essa febre de discutir política e tem grande chance da banca querer tirar questões disso aqui também. E partidos políticos, que é o artigo 17, não é comum cair em algumas provas de segurança pública, só que está aqui. Garantias constitucionais, individuais, garantias de direitos coletivos, sociais e políticos, ou seja, os remédios constitucionais. Então, não tem muita coisa aqui que você precisa preocupar, não. São todos assuntos que dá para fazer a prova de boa. Inclusive, o artigo 144 não está aqui, né? É comum cair nas provas de socioeducativo, não está aqui, não precisa preocupar. Peraí, não, está aqui sim, está mais embaixo, é porque está para o lado aqui, mas não acabou não. Defesa do Estado, segurança pública, ou seja, artigo 144, eu falei assim, peraí, eu fiz o resumo desse negócio, como é que não está aqui? E ordem social, que é mais embaixo da Constituição, eu vou colocar o artigo aqui, que são vários artigos de ordem social lá embaixo, está espaço aqui, a gente vai fazer aí um apanhado desses assuntos aqui, eu vou riscando para você, beleza? Então, o que esse professor acha que vai cair? Eu tinha que falar para você 3 horas, por isso que eu estou te falando. Se você não comprou o resumo, compra o resumo, porque isso aqui é muito assunto, a gente falar em meia hora. Então, vamos lá. Do artigo 5º, o que eu apostaria que vai cair na sua prova? Primeira coisa, crimes inafiançáveis. Então, eu vou deixar isso aqui, né?
Vou tirar só a ordem social aqui, vou colocar mais no canto aqui. A gente vai deixar isso aqui no canto, ordem social. Vou apagar aqui pra gente dar um espaço aqui. Vamos deixar isso aqui no canto. Espera um pouquinho. Beleza. Ó, vamos deixar isso aqui. E vamos separar esse quadro aqui. Crimes inafiançáveis. Inafiançáveis. Esse aqui, ó, é fácil. Por que, professor, que você fala que os inafiançáveis é fácil? O que é um crime inafiançável? Aquele crime que se a pessoa cometer não cabe fiança. Não cabem fiança. Até liberdade provisória cabe, mas fiança não. A pessoa não pode pagar para responder liberdade. Os crimes que cabem fiança não estão elencados aqui na Constituição, porque são os outros. Então, quais os crimes que não cabem fiança? Aí, o candidato confunde, hoje não precisa confundir. Os inafiançáveis é fácil de lembrar, que são todos aqueles citados na Constituição. O racismo, que já começa com pena de reclusão, a ação de grupos armados, todos eles, sim. E o 3TH, né? Esse aqui, eles gostam muito de lembrar como ração, né? Além de inafiançável. Esses aqui são imprescritíveis, ou seja, além de não caber fiança, ele não prescreve, imprescritíveis. Vou ser mais rápido aqui, porque eu parto do princípio que você já estudou isso aqui, imprescritíveis. Prescritíveis. Esses, além de serem inafiançáveis, são imprescritíveis, não prescrevem. Cuidado para você não confundir isso aqui com 3TH. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vou colocar aqui de preto. 3TH. O que é o 3TH? Tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Drogas entorpecentes não é tráfico de pessoas, tá? Já teve banco que trouxe tráfico de pessoas aqui e não está na Constituição dessa forma. São os crimes hediondos que estão lá na lei de crimes hediondos. Esses 3TH, o que é 3T? Os 3T mais o H de hediondos. Além de ser inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça / anistia, ou seja, não podem ter o perdão no final, nem o perdão presidencial, nem do Congresso Nacional. Esses crimes não podem ter aquele perdão, normalmente, que o presidente e o Congresso Nacional dá no final do ano. Normalmente no final do ano, mas não tem essa data, não. Esses crimes não podem ser anistiados. Então, tortura, terrorismo, tráfico de drogas e hediondos, além de ser inafiançável, eles não podem ser anistiados nem sofrer graça, que é o perdão. Esses dois, o racismo e a ação de grupos armados, além de ser inafiançável, eles são imprescritíveis. Então, se a banca te perguntar os inafiançáveis, são todos. Tem muita gente que confunde e fala assim, racismo só pode estar com a ação de grupos armados. Terrorismo, tortura e tráfico de drogas e hediondos só pode estar junto. Mas se estiver perguntando dos inafiançáveis, pode colocar um em outro. Se eu te perguntar, são crimes inafiançáveis, o racismo e a tortura, pode estar certo, tá, ué. Aí o candidato mais cru, que estudou pouco, ele fala assim, não, tortura e racismo nunca está junto, porque a tortura está no 3TH, o racismo está na ração. Então não posso marcar isso aqui. Só que se estiver perguntando do inafiançável, são todos esses. Então muito cuidado com isso na hora da sua prova. Está lá no artigo 5º. Por que eu acho que a banca pode cobrar isso? Justamente pela ação de grupos armados, que aí está se falando muito daquele negócio de ter invadido lá Brasília. Alguns vão falar que é ação de grupos armados, terrorismo não é, né? Porque a lei de terrorismo fala, especifica, não é. Os doutrinadores já decidiram isso, até os ministros já decidiram que terrorismo não é. E a ação de grupos armados E a ação de grupos armados é inafiançável e suscetível de graça e anistia ou é inafiançável e imprescritível? Imprescritível e inafiançável. Beleza? Por isso que eu acho que isso vai cair, que é um assunto que está muito na moda aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 9 minutos. Temos mais 20 minutos para discutirmos o que esse professor acha que vai cair. Garantia constitucional, os remédios constitucionais. Por que eu acho que tem grande chance de cobrar isso na sua prova? Porque está falando duas vezes aí, ó. Está falando no início, que é o artigo 5º, e está falando no final. Ó. Tem garantias, gente, cuidado, não esquece as garantias, não. Está falando duas vezes. Então, quando fala duas vezes, né, guerra avisada não pode matar soldado. Então, beleza, ó. Garantias constitucionais. As garantias constitucionais tem que saber, e eu vou te falar aqui, ó, rapidamente,
porque a gente tem pouco tempo. Eu parto do princípio que você já estudou isso aqui, beleza? Quando é uma aula para te explicar isso aqui do zero, ela demora mais. Ficou na dúvida? Ficou na dúvida? Me chama no Instagram, @magnacis44. Lá tem um resumo também que eu te explico isso aqui, ó, muito pormenorizado. Garantias constitucionais, também chamado de remédios constitucionais. A doutrina chama de remédios, a Constituição chama de garantias constitucionais. O que são os remédios? Vou entender primeiro. O Estado, principalmente no artigo 5º, ele foi lá e te deu um monte de direito. Na verdade, ele positivou. Ele colocou o seguinte, ó, eu, Estado, não vou interferir nesse caso. Você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe, você não vai ser torturado, você vai ter o seu direito aí de inviolabilidade do domicílio, de correspondência, você vai ter aí a sua imagem preservada, o Estado não vai invadir as suas informações e tal e tal. Só que o Estado falou o seguinte, se eu, Estado, pisar na bola em algum momento, você vai puxar uma carta na manga e vai jogar para mim. Ó, você não falou que você ia fazer isso? Você não falou que eu tinha direito de locomoção, direito de ir e vir? Você falou que todo mundo pode ficar no país, sair do país com seus bens, desde que seja em tempo de paz? Pois é, alguém me prendeu com a carta da manga que eu vou puxar para jogar na cara do Estado e falar, ó, Estado, toma essa garantia aqui, ó, que você mesmo falou que não ia fazer e fez. Essa carta se chama remédio constitucional, se chama garantia. E tem umas cartas, uns remédios específicos e tem uns remédios que são mais gerais. Eu não vou falar genérico, porque genérico é outra coisa, né? São os remédios mais gerais. Então tem dois remédios muito específicos que servem para duas dores, duas cartas na manga muito específicas que servem para duas situações muito peculiares, muito definidas. Esses dois você não pode confundir. Beleza? Quais são esses dois remédios, essas duas garantias, essas duas cartas nas mangas que nós cidadãos temos, que são específicas? O primeiro a gente chama de habeas corpus, que do latim é ter o corpo. O habeas corpus ele só serve quando tiver alguém cerceado da sua liberdade de locomoção. Ou seja, alguém está preso ou em vias de ser preso. Porque se a pessoa estiver em vias de ser preso, é o habeas corpus preventivo. Então, toda vez que a resposta for habeas corpus, tem que ter alguém preso ou em vias de ser preso. Alguém cerceado do seu direito de locomoção ou direito de ir e vir. Então, muito cuidado com isso. O habeas corpus, ele é gratuito, assim como o habeas data. E ele é um direito líquido e certo. O direito de locomoção, o direito de ir e vir, é um direito líquido e certo. Direito líquido e certo, direito de locomoção, de ir e vir. Tem uma pessoa presa, ou tem uma pessoa em vias de ser presa. Qual a carta na manga? Ah, não, ele foi preso porque ele estava namorando a filha do juiz, o juiz colocou mandado de prisão nele só para não namorar a filha dele. Abuso de autoridade, ilegalidade, abuso de poder. Então, o que ele vai fazer? Qualquer pessoa pode impetrar para ele um habeas corpus e falar, tá vendo esse cara? Ele está preso porque está namorando a filha do juiz, e aqui é coisa pessoal. Então, é abuso de poder, ilegalidade, é prisão ilegal. Vamos julgar esse habeas corpus aqui e vamos soltar esse cara, porque ele foi cerceado da sua liberdade de locomoção por um abuso de poder. Esse é habeas corpus quando alguém está preso em vez de ser preso. Direito líquido e certo de ir e vir. O habeas data serve para outra coisa, mas é específico também. Ele serve para duas coisas. Primeiro, para conhecimento de informações. Primeiro, para o conhecimento de informações. A segunda coisa é para o conserto, retificação de dados. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado, eu vou te dar o bizu disso aqui para você não errar. Eu quero conhecer as informações, mas essas informações que o habeas data, o direito líquido e certo de conhecimento de informações, é um direito líquido e certo quando essas informações forem informações pessoais. Informações do impetrante, informações dele. Se for informações de interesse pessoal, não são sinônimos, aí é mandado de segurança. Calma que eu vou voltar lá. Informações de interesse pessoal. Exceto as informações pessoais. Cuidado com isso aqui, não deixe isso entrar na sua cabeça de forma errada. Informação pessoal é toda informação que é minha. Informação de interesse pessoal nem sempre são informações referentes a mim. Todas as informações referentes a mim são informações de meu interesse. Eu quero saber se eu não tenho passagem pela polícia, se no banco de dados lá não consta, se o meu nome está no SPC, a minha ficha no hospital. São informações pessoais e de interesse pessoal. Mas nem toda informação de interesse pessoal são informações pessoais. Exemplo, eu interesso saber quanto que o município está gastando com a folha de pessoal no ano de 2022, 2023 e assim para trás. Eu quero saber quanto que essa administração da prefeitura gastou ali com folha de papel, exemplo. É informação de interesse pessoal. Não é informação pessoal. A informação pessoal é informação relativa a mim.
Por que eu estou querendo que você entenda isso? Se a banca te contar uma história sobre uma informação pessoal, o remédio foi negado, o Estado, você foi lá no SPC, mesmo que não seja Estado, mas que seja um órgão que preste serviço aí público, um hospital, mesmo que seja privado, mas que preste serviço público ou serviço à saúde, ele não te deu aquela informação. Você queria sua ficha, você vai mudar da cidade tal, queria pegar sua ficha no hospital e levar para outra cidade. O hospital falou, não, eu não vou te dar essas informações relativas a você, não. Informações suas. Se for negado essas informações, habeas data. Ah, não, agora não foi negado. Eu cheguei lá no SPC e falei assim, ó, meu nome está no SPC aí e tal, mas olha aqui, eu não comprei nesse lugar, então você consegue provar. Aí você vai no SPC e fala, eu quero que retifica. Retificar com E é o mesmo que consertar. E consertar aqui, ó, consertar com S, tá? Consertar, tá errado. Eu tenho informação, então o habeas data é específico para 2 direitos líquidos e certos. O direito líquido e certo de conhecer as informações relativas a mim, a pessoa do impetrante, e mesmo que eu conheça, essas informações estão erradas, eu quero consertar, eu quero retificar. Ratificar é concordar, retificar é consertar, beleza? Eu quero retificar. Me negou o conhecimento, habeas data. Negar, não, agora não me negaram, eu tenho conhecimento, mas me negaram consertar, retificar. Eu sei que o meu nome está no SPC indevidamente, eu tenho conhecimento, mas eles não querem consertar. Eu também entro com habeas data. E se for informação de interesse pessoal, mas não for pessoal? Exemplo, eu quero saber quanto que a prefeitura gastou. É um direito líquido e certo como cidadão que eu tenho. Aí eu entro com mandado de segurança. Porque aqui é só informação relativa à minha pessoa. Aqui é relativo que a minha pessoa quer saber, mas não é informação relativa a mim. É informação que deveria ser pública e por algum momento, por algum motivo, ela não está pública, eu quero saber. Então, muito cuidado. Se a banca falar que é informação de interesse pessoal, você vai entrar com mandado de segurança. Outra coisa, cuidado com isso. Se o que estiver sendo negado para você for a certidão, também é um mandado de segurança. Se ele te negou o conhecimento das informações, é habeas data. Se te negou a certidão, é mandado de segurança. Professor, mas não é a mesma coisa, não. Conhecimento de informações, essas são as informações contidas naquele documento que você não teve acesso. Aqui não. A certidão não são as informações. Certidão é só um papel falando que você não tem passagem pela polícia. Certidão é que você está quite com os órgãos públicos. Então, certidão é só um papel atestando aquilo que está nas informações. Então, certidão não são as informações. Quando você pega uma certidão, geralmente é uma folha só, né? A certidão só fala, não tem passagem pela polícia. A certidão fala, não tem débitos com a justiça eleitoral. Certidão não são as informações. Então, se o Estado te negar informação, você vai entrar com habeas data. Se o Estado te negar certidão, ou seja, a positividade, o Estado tem que te dar a certidão. Se ele te negar a certidão, acontecia muito antigamente. Hoje você tira no site, mas cair na prova. Se te negar a certidão, mandado de segurança. Cuidado, que a banca pode te contar uma história e no final falar de certidão, falar de isso, aquilo. Aconteceu na prova da Polícia Penal. Mas no final ela fala assim, no final o cidadão não conseguiu retificar os dados. Quando falou retificar os dados, qual o remédio constitucional? E todo mundo viu, o professor falou de certidão. Se falou de certidão, é mandado de segurança. Não, você vai ter que olhar na questão o que está sendo negado. Naquele caso, o que estava sendo negado era retificar. Contava uma história grande, era a Banca Selecom, e ele contava uma história grande, no final falava assim, esse cidadão não conseguiu retificar os dados. É o pulo do gato. A questão toda era para te confundir. Falou que ele teve acesso à certidão, e na certidão constava que o nome dele estava sujo lá no SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e ele tentou consertar, ele tentou retificar, tirar o nome dele do SPC que estava escrito indevidamente. Foi negado a retificação. Ele teve a certidão. Então você vai ter que olhar o que foi negado para você tirar aquela carta da mão específica. Já que a gente falou de mandado de segurança, já falou 2 coisas de mandado de segurança. Primeiro, se for informação de interesse pessoal e se for certidão, também é mandado de segurança, se o que estiver sendo negado. Então, um mandado de segurança também é um remédio específico, não, ele é um remédio geral. O Estado não conseguiria prever todas as situações. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte, eu tenho um remédio próprio para a liberdade de locomoção, que é o habeas corpus, eu tenho um remédio próprio para conhecimento e retificação de informações, e eu tenho que ter um remédio geral, porque eu não vou conseguir prever tudo. Qual que é esse remédio geral? Mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele serve para o direito, para proteger direito líquido e certo. Muito cuidado com isso aqui, ó. Pega esse bizu, pega isso para sua vida, tá? Líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então, o direito de locomoção, o direito de conhecimento e retificação de informações são direitos líquidos e certos? São. Mas são direitos líquidos e certos
que são específicos, locomoção, conhecimento e retificação. Se for um direito líquido e certo que não seja esses dois, eu entro com mandado de segurança. Professor, o que é um direito líquido e certo? É aquele direito que não gera dúvida. Exemplo, eu e o meu vizinho estão brigando por causa de uma cerca. Eu falo que é para cá, o meu vizinho fala que é para lá. É um direito líquido e certo? Não. Tanto eu quanto ele pode ter esse direito. Então vai ter que ser analisado naquele caso. Eu não vou entrar com mandado de segurança. Agora não, olha a diferença. Eu estou brigando com o meu vizinho e eu tenho a escritura. E na minha escritura fala que aqui o vizinho não tem escritura. O vizinho só tem ali uma pessoa falando que aquele terreno é dele. Mas o terreno é meu, eu tenho escritura. É um direito líquido e certo, aí eu posso entrar com mandado de segurança. Porque naquele caso, eu tenho direito adquirido por uma escritura pública. Exemplo, você passou em primeiro lugar no concurso, você deveria ser chamado em primeiro lugar, chamaram o segundo lugar, não te chamaram. Está vendo que aqui é um direito líquido e certo? Você precisa internar sua mãe e só tem aquele hospital que trata ela e o hospital falou que não vai internar ela porque você não deixou um cheque calção. O direito à saúde é um direito líquido e certo, sim. Você tem que ter aquele direito preservado. Aí você pode entrar com mandado de segurança. Você vai ter ele? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você pode entrar com mandado de segurança. Então o que serve o mandado de segurança? O mandado de segurança é um remédio para quando esses dois não funcionar. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Mandado de segurança, colocar preto. Mandado de segurança é um remédio mais geral. Ele serve para qualquer caso que for um direito líquido e certo, que não seja esses dois direitos líquidos e certo. Cuidado. Se inscreve no canal, que só essa dica aqui já vale esse vale tudo, né? Já vale essa dica aqui, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o joinha, sininho aí, clica nele e comenta aqui embaixo. Ô, professor, você tirou essa dúvida que eu tinha muito tempo. Vem comigo, que cuidado. A banca tem feito isso e tem pegado muito candidato desavisado. Ela coloca lá a palavra líquido e certo, o cara fecha o olho e marca o mandado de segurança. A banca colocou, fulano de tal tinha o direito líquido e certo de conhecimento das informações, o que foi negado pelo órgão tal. Quando a pessoa viu o direito líquido e certo, ela ficou cega e marcou o mandado de segurança. Só que você esquece que o mandado de segurança, não pode esquecer, né? Que o mandado de segurança é para o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Porque se for um direito líquido e certo amparado, você tem que usar esse. Então, mesmo que esteja a palavra direito líquido e certo, a expressão, não necessariamente a resposta é mandado de segurança. Porque se for um direito líquido e certo, que for esses aqui, aí você tem que entrar com remédio específico. Então, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Porque se a banca falar que é um direito líquido e certo para te confundir e te perguntar um desses dois, a resposta tem que ser um desses dois. Entendido isso aqui? Ficou na dúvida ainda? Foi, professor, quando você falou de remédios, a minha cabeça embolou toda. Eu gravo um vídeo só para você no meu Instagram, beleza? Falar, ó, João das Couve, você ficou na dúvida, eu vou gravar um vídeo para você. Só não tem esse tempo aqui de falar mais, porque nosso tempo é corrido, beleza? Mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Muita gente erra. Mandado de segurança coletivo. Quem são os legitimados para impetrar um mandado de segurança coletivo? Partido político pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Eu citei o exemplo lá de uma pessoa que passou em primeiro lugar no concurso, não chamaram primeiro lugar, chamaram segundo. Agora, suponhamos que sejam 20 pessoas aprovadas, chamaram ali do 10 primeiro para frente e não chamaram os 10 primeiros. Pode entrar com mandado de segurança coletivo? Pode. Quem é o legitimado para entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político. Só que tem um requisito, ó, com representação no Congresso Nacional. Cuidado, Congresso Nacional é a união da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Então, o que está dizendo aqui? Desde que o partido político tenha um deputado federal ou um senador eleito, ele pode entrar com mandado de segurança coletivo. O partido político que tiver um senador ou um deputado federal pode. Um ou outro. Não é um e outro. Não precisa ter um deputado federal ou um senador. Congresso Nacional, qualquer partido político que tiver ou um senador ou um deputado federal, pode entrar com mandado de segurança coletiva. Eu quero que você entenda isso, porque a maioria das vezes que a banca pega nisso aqui, ela troca de Congresso Nacional para a Câmara dos Deputados. Ou entidade de classe há pelo menos um ano constituída. Entidade de classe, associação, apenas pelo menos um ano constituída. A banca muda esse um ano para 6 meses, para 2 anos. Não confunda isso com mandado de segurança coletivo. Beleza? Vou ter que apagar isso aqui, porque eu quero deixar os remédios todos aí na tela para você, beleza? Outro remédio que cai na prova, cai menos, mas cai. O mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Essa carta na manga serve para quê? O mandado de injunção serve para suprir falta de norma regulamentadora. O professor não entende nada. Vou te dar um exemplo. Qual que é a regra? Você tem um direito, o poder legislativo, seja municipal, seja estadual, federal, vai lá e
coloca no papel, faz uma lei definindo aquele direito. Exemplo, greve dos servidores públicos civis. Qual que é o exemplo da greve dos servidores públicos civis? Fala o seguinte, vai ter uma lei para os servidores fazer greve, servidor civil, definindo. Só que essa lei nunca foi feita. Como a lei nunca foi feita, falta uma norma regulamentadora. Por faltar uma norma regulamentadora, a pessoa não consegue exercer o direito. Exemplo, direito do consumidor. Está previsto na Constituição de 88, só que essa lei só foi votada muito tempo depois. Nesse prazo, faltou aquela norma regulamentadora. O que a pessoa que foi prejudicada por essa falta de norma pode fazer? Ela entra com mandado de injunção. O que é junta? Então ela pede para o Poder Judiciário uma coisa que o Poder Legislativo deveria ter feito, que é regulamentar. O Poder Legislativo deveria regulamentar, não regulamentou, ela foi lá e pediu para o Poder Judiciário. Então mandado de injunção é isso, quando falta norma regulamentadora. Então, cuidado que a banca pode cobrar isso, falando ali um caso de alguém que foi prejudicado por não ter uma lei que o Estado deveria ter feito. Ação popular. O que você tem que saber de ação popular? A ação popular é um remédio que serve para aquela pessoa, como o próprio nome já diz, que está pensando na população em geral. Moralidade administrativa, lesão ao patrimônio histórico, público. E para entrar com ação popular, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um cidadão. Então, a banca pode falar, cidadão pode falar que é um vereador, pode falar que é um eleitor, tudo isso são sinônimos, nesse caso de ação popular, de cidadão, beleza? Dados os remédios constitucionais, a gente tem aqui, 4 minutos para a gente fechar essa aula, e o que é o bizu que eu vou te dar aqui agora? Cuidado com os órgãos de segurança pública previstos na Constituição, no artigo 144. Órgão de segurança pública, você tem que saber de qual é salteado e a ação de cada um, a função de cada um na Constituição Federal. Então, você vai pegar o artigo 144, vai copiar, nem imprimir não, tá? Copiar, colocar na cabeceira da sua cama e vai ler ele todos os dias até o dia de sua prova. Artigo 144. O artigo 144, ele fala que a segurança pública, lá no caput fala, é um dever do Estado, e um direito / responsabilidade de todos. Ou seja, o Estado tem que prover a segurança pública, mas todas as pessoas, no geral da sociedade, têm esse direito à segurança pública, ao mesmo tempo ele tem responsabilidade. Ou seja, você está presenciando um crime, você não pode agir, é um assalto, mas você tem a responsabilidade de avisar as autoridades. Você sabe que tem alguém ali violentando uma criança. Às vezes você não tem condição de agir, mas você tem a responsabilidade de avisar as autoridades. Você não pode simplesmente fechar a cara e falar que é um dever do Estado, é uma responsabilidade de todos. Isso aqui está no caput do artigo 144. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, 2 minutos. Então, a gente vai falar dos órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Esse rol é um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Se não está no artigo 144, não faz parte dos órgãos de segurança pública, você queira ou não. O primeiro, Polícia Federal, está lá. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal, né? Igual cabeça de bacalhau, você sabe que existe, mas nunca viu. Mas está lá no artigo 144, são os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. O próximo, PCs, por que está no plural? Porque cada estado tem a sua. O próximo, PMs/BMs, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. CBMs aqui para ficar mais bonito, né? Tirando aqui o Corpo de Bombeiros Militares, todos eles são polícia. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares Estaduais, né? Os militares estaduais são os policiais militares estaduais e os Corpos de Bombeiros Militares. E por último, para cair na sua prova, os policiais penais. Os policiais penais vai cair na sua prova emenda 104 de 2019. Tem chance de cair na sua prova. Temos os estaduais, temos os distritais, ou seja, do Distrito Federal, distrital, e temos os federais, policiais penais federais. Entendido isso aqui? Você dá uma lida na emenda 104 de 2019, que trouxe as polícias penais para o rol de segurança pública. Antes chamava agente penitenciário, não estava aqui. Mudou o nome, a emenda 104 de 2019, emenda constitucional, mudou o nome de agente penitenciário para policial penal. A partir do momento que ele mudou esse nome, ele trouxe ele para cá. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, que são Força Auxiliar e Reserva do Exército, e as polícias penais, que cabem aqui, ó. O que as polícias penais cabem? O
a guarda dos estabelecimentos penais, está lá no artigo 144, parágrafo 5º-A. Cuidado com a competência das polícias penais. Guarda municipal está aqui? Não. Agente educativo está aqui? Não. São um rol taxativo de órgão de segurança pública. Chegamos ao final desse Vale Tudo. Qualquer dúvida, eu queria falar muito mais aqui, que eu acho que pode cair na sua prova, mas a gente não tem esse tempo. Qualquer dúvida, @magnacis44. Um abraço, fiquem com Deus. Eu espero que você tenha uma boa prova. Deixa ali fluir as suas ideias, não fica ali muito travado na hora da prova. Tudo que é aquilo que você estudou, se você ficar mais tranquilo, você vai lembrar melhor. Um abraço. Aqui na Vale, a gente não brinca com o seu sonho. Não deixe de comentar nesse vídeo, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e clicar aqui embaixo em qualquer link que tiver aqui para você conhecer o canal da Vale. Um abraço, fique com Deus.